A agricultura moderna nos deu o suprimento de alimentos mais seguro, mais acessível e mais abundante de toda a história da nossa espécie. Mas com nossa população global crescendo nas taxas atuais, alguns estimam que teremos que produzir mais alimentos nos próximos 30 anos do que produzimos em toda a história da humanidade. As maiores ameaças que nossa espécie enfrenta são mudanças climáticas, perda de biodiversidade e perda de solo. Só que tem um grupo de pessoas que pode nos salvar desse futuro: os agricultores. Então, eu tô numa jornada para o futuro da nossa comida. Ah, é um milagre! Incrível! Para ver com os meus próprios olhos o que as melhores e mais brilhantes mentes estão fazendo. Todo mundo quer uma solução. A solução é a própria natureza. Para superar essa crise iminente de segurança alimentar. Precisamos começar a pensar agora para resolver o problema que ainda vamos ter no futuro. Nossa pergunta mexeu com a sabedoria popular, por que simplesmente não se livrar das vacas? E interrogou como nossas cadeias de suprimento de alimentos conseguem responder a eventos incomparáveis como a pandemia da Covid-19. A tecnologia terá um papel extraordinário a desempenhar na cadeia alimentar. E estou muito animado com isso. Uau, olha isso! Então, o que eu quero saber é, e se a gente pudesse repensar radicalmente como a gente trata a nossa terra, o que a gente cultiva e como a gente produz? E se a gente pudesse mudar não só o nosso sistema alimentar, mas todo o nosso planeta para melhor? Seguindo a comida. Sementes da vida. Da última vez, eu comecei a minha jornada vendo o que os nossos agricultores da linha de frente estão fazendo para ajudar a reduzir o impacto que a agricultura tem no planeta. Agora, eu estou dando um passo adiante para entender se as plantações que escolhemos cultivar são as certas para atender às necessidades da nossa segurança alimentar futura. Olha só, quase tantas plantas quanto na minha casa. Eu estou no Jardim Botânico Real de Kew, onde eu me especializei como botânico. Aqui, eles mantêm exemplos de dezenas de milhares de diferentes espécies de plantas. Eu desafio qualquer um a não se surpreender. Mas esta variedade abundante destaca uma diferença preocupante em como usamos as plantas para nos alimentar. Acreditem ou não, mais da metade das calorias que toda a civilização humana consome vem das sementes de apenas 3 plantações: trigo, arroz e milho. E essa é uma base perigosa para toda a humanidade. O fato da gente depender de uma gama tão pequena de plantações para alimentar significa que se houvesse uma mudança ambiental ou uma doença que fizesse uma delas acabar, nós estaríamos com sérios problemas. E se você acha que isso é improvável, pensa de novo. Está acontecendo agora com uma das nossas frutas mais populares. Aqui estão as bananeiras super altas. A 4ª plantação mais importante do mundo, depois do arroz, do trigo e do milho. E no Ocidente, nós consideramos elas uma espécie de fruta sobremesa, o tipo de coisa que você coloca em uma lancheira. Mas em lugares como a África, elas são uma plantação básica absoluta, ingeridas como fonte de amido. Bananas de todos os tipos são consumidas como vegetais. E as economias de certos países latino-americanos estão comprometidas com a produção delas. Elas não são só um lanchinho. Quase metade de todas as bananas cultivadas no planeta, um único tipo, a banana nanica, está em risco iminente de extinção. O Quênia cultiva cerca de 1,5 milhão de toneladas de bananas anualmente. O plantio é uma importante fonte local de alimentos. Em um dia bom, eu vendo muitos e muitos cachos de banana. Eu cultivo bananas porque elas crescem bem nessa região e com esse clima. Além do que essa é a minha fonte de renda. Eu sobrevivo do plantio da banana nesse lugar. Mas um fungo mortal está varrendo o mundo. E os agricultores quenianos agora estão na linha de frente na luta para encontrar uma solução. A banana nanica, elas são suscetíveis a uma doença chamada mal do Panamá. Essa doença ataca todas as folhas e, em seguida, ataca a planta inteira. E a banana nanica é muito suscetível.
O mal do Panamá tem percorrido seu caminho por todo o mundo com seu efeito devastador. E agora foi detectado na África. Só que no Instituto de Pesquisa Cauro, em Kakamega, eles têm estudado tipos alternativos de bananas que eles esperam ser tão populares quanto a nanica, mas muito mais resistentes a doenças. A banana nanica está morrendo porque é o tipo mais propenso a doenças. Mas nós temos a FHIA17, que está se saindo muito bem nos testes. É bastante tolerante a diversas doenças que conhecemos hoje. Os tipos de FHIA foram originalmente desenvolvidos em Honduras e agora estão sendo testadas em mais de 50 países do mundo todo. Elas são tolerantes à seca, em comparação com a nanica. Então, em áreas com pouco volume de chuva, ainda haverá a colheita. Com a ajuda da ONG queniana Send Account, o agricultor George Matiti cultiva o tipo FHIA17 e outros em sua propriedade. Essa é a FHIA17 que está pronta para ser colhida e vamos colhê-la. Cortamos um pouco assim para ela vir abaixo. A FHIA17 é, na verdade, a banana do futuro. A maioria das doenças não a afeta. Até afeta, mas não afeta como nos outros tipos. Ok. Queremos ter plantações totalmente seguras. A banana pode dar aos nossos agricultores uma segurança alimentar muito boa. Tá bom, agora você tem que me dar 300. É um tipo bastante promissor de banana. Estou esperançoso. Bem esperançoso. Deus proverá. Eu tenho certeza. A crise da banana é um exemplo perfeito do risco que é depender de uma base pequena de espécies para se alimentar. E com o crescimento populacional previsto para os próximos 30 anos, esse risco só se intensifica. A necessária diversificação para ampliar essa base é meio que urgente para criar um futuro mais sustentável e estável, principalmente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Agora sim, Carrie, tá me vendo? Eu tô te vendo, sim. Oi, James. Esse pensamento é defendido por Carrie Fowler, consultor sênior da Crop Trust e uma peça-chave na construção do banco de sementes de Svalbard, perto do Polo Norte, onde eles armazenam sementes de quase 1 milhão de espécies diferentes de plantas, com uma salvaguarda contra a extinção. Assim como Darwin observou no primeiro capítulo de A Origem das Espécies, temos diversidade no mundo e a diversidade é um componente-chave da evolução. E podemos achar que isso não se aplica às nossas culturas agrícolas, ao nosso sistema alimentar, mas precisamos de plantações que se adaptem às novas condições. Elas têm que evoluir ou elas vão morrer. Então, como elas vão evoluir? Quais são as características que precisam desenvolver e quais terão no futuro? Sabe, já que nossas plantações são plantações domesticadas, a evolução delas está em nossas mãos. Nós temos que gerir a evolução delas. É por isso que precisamos dessas coleções de sementes. Os humanos criam plantações há provavelmente 20 mil anos ou mais. Temos ficado melhor e as plantações que temos hoje são muito superiores àquelas primeiras de todas. As coisas estão muito maiores, mais ricas em calorias. Em muitos casos, tem até mais nutrientes. Qual é o objetivo de salvar plantas antigas? Porque elas importam. As nossas hoje em dia não estão bem melhores? Bom, as novas plantas vêm de velhas plantas. Você, como criador de plantas, não fica sentado imaginando uma nova versão que você quer de um milho ou um trigo em particular e em seguida estala os dedos e isso acontece. O que você tem que fazer é se voltar para os bancos de sementes, os bancos de genes. Você tem que analisar tudo para tentar descobrir se o tipo de trigo ou milho ou o que quer que seja tem aquele traço em particular para você cruzar com um novo tipo. Sabe, embora Leopold, o grande conservacionista americano, tenha dito que a primeira regra para se mexer em alguma coisa é juntar todas as peças, eu gosto de pensar que mesmo depois de milhares de anos de história agrícola, nós ainda
Estamos mexendo nisso um pouco. Procurar tipos diferentes de nossas plantações atuais mais importantes pode não ser o suficiente para proteger nossos estoques futuros de alimentos. Eu quero saber se as respostas poderiam estar em nosso passado. Isso não é uma coisa que eu esperava ver no interior da Inglaterra. Ou será que a gente deveria estar olhando para um futuro tecnológico? Mas não são tesouras de verdade. São tesouras moleculares com uma substância química que é capaz de romper o DNA. Estamos apresentando... Voltamos a apresentar... Eu tô numa jornada para descobrir se o pensamento inteligente pode ajudar a proteger o futuro da nossa comida e a saúde do nosso planeta. E dessa vez, eu tô olhando para o que plantamos. Até agora, eu aprendi que encontrar diferentes tipos de nossas plantações atuais podem protegê-las da ameaça de extinção. Mas em nossa corrida para alimentar as massas, estamos sendo limitados sobre o que escolhemos plantar? Como botânico, eu acho incrível a estimativa de que temos 50 mil plantas comestíveis no planeta. E, basicamente, dependemos de 3 tipos de cultivos. E quanto a todos os outros? E saber mais sobre eles traria soluções para o futuro? Um agricultor britânico acha exatamente isso. E ele tem, com sucesso, cultivado uma antiga e improvável plantação que tem potencial de trazer diversidade para o nosso sistema global de alimentação. Ah, que inveja. Eu queria dirigir um desses no trabalho todo dia. Valeu, é divertido. A gente pode ver os seus campos? Sim, claro. Vem por aqui. Legal, legal, hein? Querendo diversificar do trigo e do milho na fazenda da família, Stephen Jones, 6ª geração de agricultor, se virou para o passado em busca de uma potencial superplantação do futuro. Isso não é uma coisa que eu esperava ver no interior da Inglaterra. Quinoa! Muitas quinoas, caramba! É, uma plantação toda delas. Conhecida pelos incas como a mãe de todos os grãos, a quinoa foi cultivada pela primeira vez há mais de 5.000 anos. Mas, comparada com as nossas plantações mundiais comuns, ela acabou sendo deixada para trás. É tão estranho ver isso e não ver as enormes montanhas peruanas no fundo. Só a região interiorana britânica, olha só as cores. A quinoa poderia se tornar uma cultura básica, como o milho e a batata. 2 alimentos que se originaram na mesma parte do mundo. Só que continuaram alimentando o planeta inteiro. Steven, explica pra mim, o que é quinoa? A quinoa é um grão que agora podemos cultivar no Reino Unido. E ela é muito usada como arroz e cuscuz. É rica em proteínas, fibras, minerais e ela faz muito bem pra gente. É uma alternativa pro arroz e dá pra cultivar com o nosso clima. Exatamente. E como é que você pega uma coisa do outro lado do mundo, dos Andes tropicais, e faz crescer uma terra chuvosa do Atlântico Norte? A primeira coisa a se observar é a genética. Você tem que ter as variedades certas de quinoa. A genética nos permitiu achar o tipo certo de quinoa que iria amadurecer em nosso clima, produzir uma semente de boa qualidade em nosso clima. E isso nos permite ter um produto bom para comer. O Steven agora é o maior produtor de quinoa do Reino Unido. E o grão se tornou comum nas prateleiras dos supermercados, em produtos como saladas e ensopados. Eu gosto de ficar esfregando assim com os dedos e ver, na hora, os grãozinhos caindo. Olha só que alimento mais descolado. Por que as pessoas têm essa estranha associação cultural entre a quinoa e alguma coisa chique, tipo um alimento de status elevado? Eu acho, pelo que as pessoas falam, é pelo nome chique. Quinoa parece uma coisa chique, não é? Você é a 6ª geração de agricultores e está mesmo mudando as coisas. Por que você acha que a diversidade em fazendas é importante? Hoje em dia, eu acho que é tudo uma questão de tentar diminuir o risco. E sabemos que temos um clima ruim para certas plantações. Então, tentar cultivar plantas que não estão em sincronia com o clima é uma coisa importante a se fazer. Mas o problema é que mesmo a quinoa sendo considerada muito nutritiva e estar ganhando popularidade, ela não teve destaque durante esses milhares de anos de cultivo mundial intenso como os 3 maiores, o trigo, o arroz e o milho.
O que você acha que os próximos 20 anos reservam? A quinoa vai dominar? Vai virar um rival deles? Teremos os 4 maiores em vez dos 3 maiores? Infelizmente, acho que não vai se popularizar tanto. Acho que as plantações de trigo e cevada têm uma vantagem tão grande sobre ela em termos de cultivo e agronomia. A quinoa tem um longo caminho a percorrer. Eu não a vejo como um grande rival ainda. E é aí que a gente tem um problema. Enquanto esperamos, ainda precisamos dos nossos 3 maiores para continuar vivendo. Enquanto aumentar a diversidade das nossas dietas, como o Steven está fazendo com a quinoa, é absolutamente essencial para o futuro da segurança alimentar, isso é apenas uma gota no meio do oceano. E é lento, leva tempo, e esse é um luxo que a gente não tem. Com a população global crescendo tão rápido, precisamos de plantações para dependermos agora. Esses 3 maiores nos atendem bem. E além de ampliar nossas opções, também precisamos ter certeza de que podemos proteger nossos carros-chefes. No John Wayne Center, no Reino Unido, um grupo de cientistas está pesquisando técnicas genéticas pioneiras que podem nos ajudar a nos proteger das consequências potencialmente catastróficas de uma falha em um dos alicerces de nossa alimentação: o trigo. Oi, você deve ser a Cat. Oi, prazer em conhecê-lo. Eu tô doido pra ver esses fungos. Prepare-se pra ficar impressionado. Eu tenho coisas horríveis e assustadoras pra mostrar pra você. O fungo é apenas uma das desastrosas doenças do trigo que eles estão estudando. As condições climáticas bem típicas do inverno do Reino Unido, na verdade, significam que essa infecção é bastante proeminente. Essa aqui não é uma feira de plantas. Este é um exemplo de infecção por oídio nas folhas dessa planta. E o que é interessante sobre esse fungo é que ele, na verdade, mantém a planta hospedeira viva, o que interrompe a produção de nutrientes. E o que acontece nos últimos estágios de desenvolvimento é o fungo formar esses esporos, que mais tarde vão cair no solo, vão sobreviver durante o inverno e vão continuar infectando as plantações seguintes. A perda de colheita pode chegar a 40%. O trigo é uma das plantações alimentares mais comuns. Sei. E ele não representa nem 1/4 das calorias mundiais. E 20% das proteínas mundiais vem do trigo. Para combater essas infecções, a equipe está aqui testando o uso de um tipo de proteína chamada CRISPR. E isso faz parte de uma tecnologia de edição genética. É uma técnica ainda muito discutida. O uso é até proibido em alguns países. A professora Wendy Harwood é a cientista-chefe aqui. Qual que é a diferença entre edição genética e modificação genética? Elas parecem técnicas muito semelhantes. A principal diferença é que com a modificação genética você está inserindo uma nova peça de DNA de algum tipo na planta. E essa nova peça de DNA pode acabar em qualquer lugar. Não podemos controlar para onde vai. Mas com a edição genética, podemos controlar a mudança que queremos ver em um lugar muito preciso. Basicamente, como um trabalho de edição. É como uma tesoura para o DNA. E as plantas de trigo têm uma grande quantidade de DNA. Pensa assim, se você fosse escrever o DNA delas, teria que escrever em 1000 livros de 1000 páginas. A edição genética permite que você pegue essa tesoura molecular, abra um desses livros, ache uma das páginas e, em um lugar específico da página, corte o DNA nesse ponto. E muitas coisas podem acontecer nesse ponto cortado ao introduzir a mudança específica que você quer ver na sua planta. Você falou sobre ser preciso usando uma tesoura, mas não são tesouras de verdade. Tesouras moleculares. O que eu Tá. quero dizer é, basicamente, o que queremos dizer com a tesoura é que é uma enzima. É uma enzima que tem uma substância química capaz de romper o DNA. E a Wendy vai até me deixar aplicar essas tesouras moleculares em plantas microscópicas. Então, você precisa da pipeta. E o que você vai fazer é colocar apenas uma gota minúscula dessa cultura bacteriana em cada um desses minúsculos embriões nessa placa. Como tá indo? Olha, eu acho que tá bom, só que eu acho que essa não foi uma gota minúscula. Foi uma gota grande, mas tenta de novo, sem problemas. Ah, meu Deus, outra. Caramba, agora virou uma piscina de bactérias. Desculpa, Wendy. Nas estufas há uma enorme variedade de trigo. Qualquer um deles pode ter um pedaço de DNA magicamente útil que pode ser adicionado às nossas plantações testadas e comprovadas. Uau, olha isso! É disso que se trata a diversidade genética. Quando você olha para um saco de farinha, você não vê nada.
Mas quando olha para as plantas já crescidas, com as sementes na ponta, elas são muito diferentes. Olhando aqui nós temos muita diversidade. Este é o farro, ele é usado para fazer farinha. Ao lado dele está outro tipo e eles são bem diferentes. Dá Tem pra alturas ver... diferentes, cores diferentes, formato. Com certeza. E deste lado aqui há tipos bem diferentes. Só de olhar para as plantas dá para ver que esta é curta e mais cheia. Esta aqui é mais alta. Então vocês aqui introduzem mutações que já existem naturalmente nos lugares que vocês querem. Basicamente é o nosso trabalho. Trata-se de usar esse tipo de produção de trigo para descobrir uma variação que seja valiosa. E pode ser uma coisa que forneça um benefício nutricional, por exemplo, ou que forneça uma resistência a doenças. Se você pega um tipo de tomate muito antigo, que tem um gosto incrível, e pegar um tipo moderno, bastante rentável, você pensa, vamos ajustar um pouco, vamos aumentar o isso sabor mesmo. ou alguma coisa daquele tomate. Porque imagine se fizéssemos isso da maneira antiga e simplesmente cruzássemos os tipos de trigo, os mais antigos e os mais modernos. Sim. Os criadores teriam anos de trabalho pela frente para chegar a algo parecido com o trigo moderno. É uma Então, loteria se genética, você não sabe se realmente vão se arranjar daquela maneira, não é? Isso dá muito trabalho, ao passo que, se sabemos exatamente a mudança que queremos, nós vamos direto no tipo que queremos que a mudança aconteça. E com isso, nós ganhamos muito tempo. Na situação atual em que o mundo está, avançando muito rápido com coisas como as mudanças climáticas, você não tem 20 anos para esperar por uma solução para um problema atual. Estamos no meio de uma pandemia. Podemos ter uma pandemia de doenças de plantas também. Precisamos responder a isso muito rapidamente. Então, ferramentas como esta podem ser muito valiosas e nos ajudar a colocar plantas resistentes no campo para fornecer os alimentos de que precisamos o mais rápido possível. No mundo cada vez mais imprevisível, a gente não pode simplesmente olhar para as soluções testadas e experimentadas para enfrentar novos problemas, porque particularmente quando se trata de alimentação, a gente não pode nem mesmo prever com precisão quais serão esses problemas. A gente fala sobre alimentos como se você tivesse que escolher um lado, como se tivesse que entrar na história e encontrar velhas pequenas soluções para as coisas, ou deixar tudo isso de lado em busca de ideias inovadoras e vanguardistas. Mas a realidade é que a gente não precisa, se trata de abraçar todas as opções possíveis. E no centro de tudo isso estão os agricultores. Mas no futuro, quem serão esses agricultores? No próximo episódio, eu vou conhecer a nova geração de agricultores. Olha só! Legal, né? Temos que alimentar as pessoas. Com o clima mudando, temos que alimentar a população em crescimento constante. Precisamos das melhores mentes para fazer isso. Os agricultores são as pessoas que têm o futuro da nossa alimentação nas mãos. Quem é a próxima geração de agricultores, na sua opinião?